A atração começa antes de qualquer palavra, antes de qualquer gesto e até antes de qualquer intenção consciente. Ela nasce no estado interno que você sustenta quando não está tentando impressionar, convencer ou ser aceito. Esse estado é percebido de forma imediata, mesmo que ninguém saiba explicar racionalmente o motivo. Quando você entra em um ambiente carregando a necessidade de validação, isso se manifesta no corpo, na postura, no tom de voz e até no ritmo da respiração. A mente feminina é extremamente sensível a esse tipo de sinal invisível. Não é algo lógico, é sensorial, é sentido antes de ser pensado. Existe uma diferença profunda entre querer alguém e precisar que alguém o queira. Quando você precisa, transmite escassez. Quando você quer, mas não depende, transmite abundância. A técnica psicológica começa exatamente nesse ponto: abandonar a postura interna de quem busca a aprovação. Enquanto houver esforço para ser aceito, o outro percebe uma tentativa de compensação, e tudo que parece compensação reduz o valor percebido. A atração não se constrói tentando provar que você é interessante, mas eliminando a urgência de ser reconhecido como tal. Quando você está confortável consigo mesmo, sem diálogo interno de auto-julgamento, algo muda no campo emocional ao seu redor. O silêncio deixa de ser constrangedor. O olhar deixa de pedir permissão. A presença se torna firme, mas relaxada. Isso cria uma sensação de segurança difícil de explicar, porém fácil de sentir. Segurança emocional é um dos gatilhos mais fortes da atração, porque comunica que você não está ali para tomar, mas para compartilhar. Quem não precisa, não pressiona. Quem não pressiona, atrai. Grande parte dos erros acontece antes mesmo da interação começar. A mente já entra em estado de desempenho, ensaiando falas, criando expectativas e antecipando resultados. Esse excesso mental gera tensão, e a tensão é percebida como desconforto. A técnica aqui não é fazer mais, é fazer menos internamente. É desacelerar os pensamentos, aceitar o momento como ele é e permitir que a interação aconteça sem roteiro. Quando você abandona o controle, paradoxalmente transmite domínio. A forma como você se percebe define a forma como é percebido. Se internamente você se coloca abaixo, buscando aprovação, externamente isso se traduz em microcomportamentos de submissão, risadas forçadas, concordância excessiva, explicações desnecessárias. Se internamente você se coloca acima, tentando dominar, isso se traduz em rigidez, arrogância e invasão. O ponto de atração está no centro: igualdade emocional. Nem implorar, nem competir, apenas estar. Quando você entra em uma conversa, sem a intenção de conquistar, algo curioso acontece. Você se torna mais interessante, porque não existe pressa, não existe ansiedade pelo resultado e não existe medo da rejeição. A rejeição deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas uma possibilidade neutra. Essa neutralidade emocional é rara e exatamente por isso chama a atenção. A mente feminina interpreta isso como força emocional. Essa base invisível é o alicerce de qualquer técnica posterior. Sem ela, qualquer método vira atuação. E toda atuação é percebida em algum nível. Não é sobre fingir confiança, é sobre remover os motivos internos que geram insegurança. Quando você não tenta se vender, não tenta impressionar e não tenta se encaixar, você permite que o outro o descubra no próprio ritmo. E tudo que é descoberto em vez de oferecido tem mais valor. Antes de pensar em palavras, gestos ou estratégias, o primeiro movimento é interno: parar de buscar algo fora para preencher algo dentro. Quando essa necessidade desaparece, a atração deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência natural da sua presença. É nesse ponto que a técnica realmente começa. Existe um princípio psicológico silencioso que governa a atração. O desejo não nasce quando tudo está disponível. Ele surge quando existe espaço. Espaço emocional, espaço de resposta, espaço de possibilidade. Quando você tenta agradar o tempo todo, elimina esse espaço. Quando você entrega demais, cedo demais, sem critério, a mente não tem onde projetar curiosidade. A técnica começa quando você entende que menos é mais, não como estratégia calculada, mas como postura interna. A necessidade de agradar vem do medo de perder, e o medo de perder gera comportamentos automáticos.
responder rápido demais, concordar mesmo quando não concorda, elogiar sem convicção, justificar ações que não precisariam de explicação. Esses comportamentos parecem gentis na superfície, mas comunicam insegurança no nível inconsciente. A atração não responde à gentileza vazia, ela responde à solidez emocional. Quando você retira a urgência de ser aceito, algo muda imediatamente no campo da interação. Você deixa de empurrar e passa a permitir. Não existe pressa para impressionar, nem ansiedade para ser escolhido. Isso cria um tipo de tensão silenciosa, porque a mente feminina espera sinais de esforço quando existe interesse. Quando esses sinais não aparecem, surge a pergunta inconsciente: por que ele não está tentando? Essa pergunta abre espaço para a curiosidade. Curiosidade é o combustível da atração, e ela só nasce quando nem tudo está explicado. Quando você se mostra previsível demais, acessível demais, transparente demais desde o início, elimina o mistério. A técnica psicológica aqui não é se fechar ou jogar, mas respeitar o tempo natural da conexão, revelar camadas aos poucos, conforme a troca evolui. Tudo que vem sem esforço é tratado como comum. Tudo que exige atenção é valorizado. Existe um erro comum: acreditar que a atração se constrói oferecendo valor constantemente. Na verdade, ela se constrói quando o outro percebe que sua atenção não é garantida. A atenção tem peso quando é escolha, não quando é compulsão. Quando você se interessa sem se apegar ao resultado, transmite liberdade emocional. E liberdade emocional é magnética, porque não aprisiona, não cobra e não pressiona. Desacelerar é parte essencial dessa técnica. Não responder imediatamente a tudo, não preencher todo o silêncio, não explicar cada gesto. O silêncio cria expectativa, a pausa cria impacto. Quando você suporta o vazio sem desconforto, demonstra controle interno. Quem não aguenta o silêncio, tenta preenchê-lo com palavras. Quem está seguro, permite que ele exista. E o silêncio bem sustentado fala mais do que qualquer frase. Retirar o excesso não significa frieza, significa presença consciente. Você está ali, atento, interessado, mas não dependente. Existe uma diferença clara entre envolvimento e apego. O envolvimento é leve, fluido. O apego é tenso, ansioso. A mente feminina percebe essa diferença de forma imediata, mesmo que não saiba explicar. Ela sente quando existe espaço para respirar e quando existe pressão invisível. Quando você não tenta agradar, você se posiciona. E posicionamento gera respeito. Respeito é um pré-requisito silencioso da atração. Sem ele, qualquer interesse se transforma em tolerância ou conveniência. A técnica psicológica funciona porque retira o foco da aprovação externa e devolve o controle para dentro. Você deixa de reagir para agradar e passa a agir por coerência. Nesse estágio, a atração ainda não é explícita, mas já começou a se formar. Não por algo que você fez, mas por algo que você deixou de fazer. Você deixou de implorar emocionalmente, deixou de se adaptar demais, deixou de se oferecer em excesso. E nesse espaço que se abriu, o interesse começou a respirar. É aqui que o jogo muda, porque agora a aproximação deixa de ser unilateral. O outro começa a se mover. E quando isso acontece, a atração deixa de ser tentativa e passa a ser troca. A mente humana responde mais ao contraste do que ao conteúdo bruto. O que prende atenção não é o excesso de estímulo, mas a diferença clara entre um estado e outro. Quando você se mantém sereno em meio ao caos emocional, firme sem agressividade, presente sem invadir, cria um contraste poderoso. Esse contraste é percebido antes mesmo de qualquer interpretação consciente. A técnica psicológica aqui não está no que você diz, mas na forma como você sustenta o próprio ritmo. A maioria das interações falha porque há pressa. Pressa para falar, pressa para responder, pressa para mostrar interesse, pressa para avançar. A pressa comunica ansiedade. A ansiedade comunica perda de controle. Quando você desacelera, automaticamente se diferencia. O simples ato de falar com calma, pausando entre frases, respirando antes de responder, altera completamente a percepção que o outro tem de você. Não é teatro, é regulação interna. O tom de voz carrega mais informação emocional do que as palavras.
Um tom estável, grave o suficiente para não parecer tenso, sem variações nervosas, comunica domínio emocional. Quando você fala sem pressa, cada palavra ganha peso. Quem fala rápido tenta se explicar. Quem fala devagar não precisa justificar nada. A mente feminina associa essa estabilidade à maturidade emocional, porque maturidade não reage, responde. Existe um erro comum: acreditar que ser interessante é ser intenso o tempo todo. Intensidade constante cansa. Ela só funciona quando existe alternância. Calma seguida de presença, silêncio seguido de uma frase bem colocada. O contraste entre quietude e ação cria impacto. Quando tudo é intenso, nada se destaca. Quando existe controle do ritmo, cada gesto se torna significativo. A linguagem corporal reforça esse princípio. Movimentos contidos, postura relaxada, gestos econômicos. Nada de excesso, nada de rigidez. O corpo acompanha o estado interno. Se você está calmo por dentro, o corpo se organiza naturalmente. Ombros soltos, respiração baixa, olhar firme. O corpo que não pede desculpas por existir transmite segurança sem esforço. Falar menos não significa ser vazio, significa escolher. Quando você responde apenas ao que importa, quando ignora estímulos irrelevantes, comunica seletividade. Seletividade é percebida como valor. Quem reage a tudo parece disponível demais. Quem escolhe quando e como reage estabelece limites invisíveis. E limites são fundamentais para a atração, porque criam contorno emocional. O contraste também aparece na forma como você lida com emoções. Não exagerar entusiasmo, não dramatizar discordâncias, não inflar pequenas reações. Estabilidade emocional cria previsibilidade segura, mas não tédio. Porque previsível aqui não é ser óbvio, é ser confiável. A mente feminina se sente atraída por quem não oscila emocionalmente a cada estímulo externo. Quando você se mantém centrado, algo curioso acontece. O ambiente se ajusta ao seu ritmo. Pessoas tendem a espelhar quem sustenta presença com consistência. Se você acelera, acelera tudo. Se você desacelera, desacelera a interação. Esse é um tipo de liderança silenciosa. Não é impor, é influenciar pelo estado. A técnica psicológica do contraste funciona porque destaca você sem precisar competir. Enquanto outros tentam se sobressair falando mais alto, gesticulando mais, se explicando mais, você se destaca pela ausência de excesso, pela clareza, pela economia, pela calma. Isso cria uma diferença perceptível, mesmo que ninguém saiba explicar exatamente o motivo. Aqui, a atração começa a ganhar densidade. Não é mais apenas curiosidade, é sensação. Sensação de estar diante de alguém que não reage por impulso, que não se perde no ambiente, que não se dilui na necessidade de agradar. Essa sensação gera respeito silencioso. E respeito é o terreno onde a atração se aprofunda. Nada disso exige esforço consciente e constante. Exige apenas uma decisão interna, não correr atrás do ritmo dos outros, sustentar o próprio tempo. Quando você controla o ritmo, controla a interação. E quem controla a interação, mesmo sem dizer nada, se torna naturalmente mais atraente. O espelhamento sutil é um dos mecanismos mais antigos e profundos da conexão humana. Ele acontece quando duas pessoas entram no mesmo ritmo emocional, sem que isso seja combinado ou sequer percebido conscientemente. Não se trata de copiar gestos, frases ou comportamentos de forma mecânica, porque isso rapidamente soa artificial. Trata-se de algo mais fino, ajustar o próprio estado interno para conversar no mesmo idioma emocional do outro. Quando isso acontece, a sensação gerada é de familiaridade imediata, como se já existisse uma história compartilhada. A mente feminina responde com muita força a esse tipo de sintonia porque ela reduz a sensação de ameaça e aumenta a sensação de segurança. Quando você está no mesmo ritmo emocional, o sistema nervoso relaxa, e quando o sistema nervoso relaxa, a abertura acontece. A técnica psicológica aqui não é fazer algo visível, mas perceber o tom, o tempo, a energia e a emoção presentes no momento, e então se alinhar a isso de forma natural. Se ela fala devagar, você desacelera. Se ela é mais reflexiva, você não invade com intensidade excessiva.
Se ela está mais leve e descontraída, você não pesa o ambiente com seriedade artificial. Esse ajuste fino comunica empatia profunda, sem precisar ser verbalizada. A mente interpreta isso como compreensão, mesmo quando nenhuma palavra sobre sentimentos foi dita. É por isso que muitas vezes surge a frase: "Com você é fácil conversar". Não é facilidade de assunto, é facilidade de ritmo. O erro comum é tentar conduzir a interação ignorando o estado emocional do outro. Forçar energia quando existe introspecção ou tentar profundidade quando existe leveza. Isso cria desalinhamento. O espelhamento consciente faz o oposto. Ele respeita o momento. Não acelera, não freia bruscamente, apenas acompanha. E quem acompanha sem submissão demonstra inteligência emocional. Existe um detalhe crucial. Espelhar não é se anular. Você não perde sua identidade, apenas cria uma ponte. A ponte permite que a conexão aconteça. Depois que ela existe, você pode aos poucos introduzir variações. Mas primeiro vem o alinhamento. Sem alinhamento, qualquer tentativa de aprofundar gera resistência. A técnica funciona porque elimina a sensação de conflito invisível. O espelhamento também acontece no campo emocional mais profundo. Se ela demonstra entusiasmo, você não responde com frieza. Se ela demonstra vulnerabilidade, você não reage com superficialidade. Se ela demonstra silêncio, você não invade com perguntas desnecessárias. Responder no mesmo nível emocional cria confiança. Confiança não nasce de palavras bonitas, nasce de respostas adequadas. Outro aspecto importante é o ritmo da interação. Não apenas o que é dito, mas quando é dito. Interromper demais quebra o fluxo. Falar demais rompe a sintonia. Saber esperar o momento certo comunica sensibilidade. A mente feminina percebe isso como atenção real, não como performance. E a atenção verdadeira é rara, exatamente porque exige presença. Quando o espelhamento acontece corretamente, surge uma sensação de naturalidade. A conversa flui sem esforço. Os silêncios não incomodam. Os temas surgem espontaneamente. Essa naturalidade é interpretada como química. Muitas pessoas chamam isso de conexão inexplicável, quando na verdade é resultado de alinhamento emocional consistente. O mais poderoso do espelhamento sutil é que ele não cria dependência nem submissão. Pelo contrário, ele cria equilíbrio. Você não se coloca acima nem abaixo, mas ao lado. E esse posicionamento gera conforto. Conforto emocional é o solo onde a atração cresce com estabilidade, não com ansiedade. Quando você domina esse princípio, deixa de tentar impressionar e passa a compreender. E compreensão profunda é infinitamente mais atraente do que qualquer tentativa de sedução explícita. A técnica psicológica do espelhamento não força nada, apenas remove atritos invisíveis. E quando os atritos desaparecem, a atração surge como consequência natural da sintonia. A validação excessiva é um dos maiores sabotadores silenciosos da atração. Ela nasce do impulso de confirmar, aprovar e reforçar tudo o que o outro diz ou faz, como se discordar fosse um risco emocional. No início, isso pode parecer gentileza, mas no nível inconsciente comunica a ausência de critério. Quando tudo é aceito, nada é valorizado. A mente feminina percebe rapidamente quando não existe filtro, e onde não existe filtro, não existe tensão emocional. A técnica psicológica aqui não é negar por negar, nem criar conflito artificial. É exercer seletividade. Seletividade emocional significa que você reage apenas ao que realmente ressoa com você. Você não concorda automaticamente, não ri de tudo, não valida cada opinião apenas para manter a harmonia. Essa postura cria contorno, e contorno gera forma. Sem forma, a interação se dissolve em neutralidade. Existe uma diferença profunda entre respeito e aprovação. Respeitar é ouvir, considerar e reconhecer. Aprovar é concordar e reforçar. Quando você confunde os dois, perde posição. A atração precisa de respeito, não de aprovação constante. Quando você se mantém fiel às próprias percepções, mesmo que isso signifique discordar de forma calma, comunica integridade emocional. Integridade é atraente porque transmite estabilidade interna. Muitas pessoas acreditam que a discordância afasta.
Na verdade, a discordância bem sustentada aproxima, porque cria contraste. Quando você expressa uma visão diferente sem agressividade e sem necessidade de convencer, mostra segurança. Segurança não está em vencer debates, mas em não precisar deles. A mente feminina sente quando alguém não teme o desalinhamento ocasional. Isso gera respeito silencioso. A validação excessiva também aparece no entusiasmo exagerado. Reagir com intensidade máxima a tudo cria um ruído emocional. Quando cada detalhe é tratado como extraordinário, o extraordinário perde força. A técnica envolve calibrar a resposta emocional. Nem tudo merece reação, nem tudo precisa de comentário. O silêncio seletivo comunica maturidade. Outro ponto importante é não reforçar comportamentos apenas para ser aceito. Rir de algo que não achou engraçado, concordar com algo que não faz sentido para você, elogiar sem convicção. Essas microconcessões parecem pequenas, mas se acumulam. E a mente feminina percebe quando você se dobra demais. Essa flexibilidade excessiva é interpretada como fragilidade de identidade. A seletividade emocional não cria frieza. Pelo contrário, ela torna a conexão mais autêntica. Quando você valida apenas o que realmente sente, cada validação ganha peso. Um elogio vindo de alguém seletivo vale mais do que 10 elogios automáticos. A atração responde à raridade, não à abundância indiscriminada. Existe também um aspecto energético nessa dinâmica. Quando você não reage a tudo, mantém energia própria. Não se dispersa tentando acompanhar cada estímulo. Essa energia contida é percebida como presença. Presença forte não se impõe, se sustenta. Quem se sustenta não precisa convencer. A técnica psicológica da seletividade cria um desafio saudável. Não um jogo, não uma provocação, mas uma sensação natural de que sua atenção precisa ser conquistada, não presumida. Isso muda completamente a dinâmica da interação. A atração deixa de ser unilateral e passa a ser construída. Nesse estágio, o interesse começa a se aprofundar. Não porque você fez mais, mas porque fez menos do que a maioria. Menos aprovação automática, menos reação impulsiva, menos necessidade de agradar. Em troca, mais respeito, mais tensão emocional e mais valor percebido. Quando você entende que validação não é moeda de troca, mas expressão genuína, a atração se reorganiza naturalmente. Você deixa de tentar manter interesse e passa a permitir que ele cresça. E tudo que cresce sem pressão se torna mais forte, mais estável e mais duradouro. O olhar é uma das formas mais diretas de comunicação emocional, porque acontece antes das palavras e fora do controle racional. Ele revela intenção, segurança, medo e presença em frações de segundo. A maioria das pessoas subestima o impacto do contato visual porque tenta compensar com discurso, humor ou explicações. Mas o olhar bem sustentado comunica mais do que qualquer frase elaborada. A técnica psicológica aqui não está em encarar de forma agressiva, mas em sustentar presença sem recuar. Existe uma diferença clara entre olhar e vigiar. Vigiar invade, pressiona e cria desconforto. Olhar, quando vem de um estado interno calmo, cria conexão. Sustentar o contato visual por um instante a mais do que o habitual, sem tensão no rosto, sem expectativa explícita, comunica confiança silenciosa. Quem desvia o olhar rapidamente costuma fazê-lo por insegurança ou necessidade de aprovação. Quem sustenta sem rigidez demonstra conforto com a própria presença. O erro mais comum é usar o olhar como pedido. Olhos que perguntam, está tudo bem? Ou, você me aceita? Transmitem dependência emocional. A técnica envolve o oposto. Olhar sem pedir nada. Apenas estar. Quando não existe pedido implícito, o olhar se torna firme, limpo e estável. A mente feminina capta isso imediatamente, como força emocional. O contato visual também regula o ritmo da interação. Quando você olha enquanto escuta, demonstra atenção real. Quando desvia suavemente após uma frase importante, cria pausa e impacto. Não é um jogo mecânico, é sensibilidade ao momento. Quem mantém contato visual constante sem pausas gera tensão excessiva. Quem evita completamente cria distância. O equilíbrio cria atração. Outro ponto crucial
é a expressão ao redor dos olhos. Relaxamento facial importa. Sobrancelhas tensas, mandíbula travada e olhos arregalados comunicam ansiedade. Olhos relaxados, com microexpressões naturais, comunicam tranquilidade. Tranquilidade é percebida como segurança. Segurança abre espaço emocional. O olhar também estabelece hierarquia emocional de forma silenciosa, não no sentido de superioridade, mas de equilíbrio. Quem sustenta o olhar sem desafio nem submissão se posiciona como igual. Igualdade emocional é atraente porque elimina jogos de poder. A atração cresce onde não existe necessidade de dominar, nem de se submeter. Existe um momento específico em que o olhar se torna especialmente poderoso: o silêncio. Durante pausas, quando ninguém fala, o olhar sustenta a conexão. A maioria das pessoas se desconecta nesses momentos, desviando, mexendo no celular ou quebrando o clima. Quem sustenta o silêncio com um olhar calmo cria tensão emocional positiva. Essa tensão não é desconfortável, é viva. O olhar também comunica limites. Quando algo não agrada, um olhar firme e tranquilo diz mais do que uma explicação longa. Limites claros aumentam o respeito. E onde existe respeito, a atração tem espaço para se aprofundar. Explicações excessivas enfraquecem limites. O olhar bem usado os fortalece. Essa técnica exige alinhamento interno. Não funciona se você estiver ansioso, carente ou tentando controlar o resultado. O olhar revela o estado real. Por isso ele não pode ser falsificado por muito tempo. Quando você está centrado, o olhar naturalmente se organiza. Ele deixa de buscar e passa a oferecer presença. Nesse ponto da construção da atração, o olhar começa a substituir palavras. Ele cria comunicação direta, sem filtros racionais. E é exatamente aí que a conexão deixa de ser apenas mental e se torna emocional. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque sustentou algo simples. Presença sem medo. A imprevisibilidade emocional controlada é um dos elementos mais sutis da atração, porque atua diretamente na imaginação. A mente humana se envolve mais com aquilo que não está completamente definido. Quando tudo é óbvio, explicado e linear, não existe espaço para projeção. A técnica psicológica aqui não é confundir, manipular ou jogar, mas evitar a entrega total e imediata de tudo o que você é, pensa e sente. A atração cresce no intervalo entre o que é mostrado e o que ainda pode ser descoberto. Existe uma diferença clara entre ser autêntico e ser excessivamente transparente desde o início. Autenticidade é coerência. Transparência absoluta, sem tempo e sem contexto, elimina o mistério. Quando você revela tudo de uma vez, não deixa espaço para curiosidade. A mente feminina, naturalmente orientada para a leitura emocional, começa a perder estímulo quando não há camadas a explorar. A técnica envolve dosagem, não ocultação. Muitas pessoas acreditam que ser direto demais acelera a conexão. Na prática, isso costuma encurtar o interesse. Quando você se mostra completamente disponível, previsível e acessível desde o início, a interação perde tensão. Tensão emocional saudável é o que mantém o interesse vivo. Não é ansiedade, é expectativa. Expectativa nasce quando algo ainda não foi totalmente revelado. A imprevisibilidade controlada aparece na forma como você responde, se posiciona e se expressa. Nem sempre reagir da maneira esperada, mas também não reagir de forma aleatória. Existe uma coerência interna, mas não uma linearidade óbvia. Às vezes, você é mais silencioso, às vezes mais expressivo, às vezes mais sério, às vezes mais leve. Essa variação, quando vem de um estado interno sólido, gera profundidade. O erro comum é confundir imprevisibilidade com instabilidade. Instabilidade afasta, porque cria insegurança. Imprevisibilidade controlada faz o oposto. Ela estimula, porque mantém o interesse ativo sem gerar medo. A chave está no controle emocional. Você não muda de humor por influência externa, mas escolhe como se expressar em cada momento. Outro ponto importante é não antecipar tudo, não explicar intenções antes que elas sejam sentidas, não responder perguntas que ainda não foram feitas, não justificar ações que não exigem justificativa. Quando você antecipa demais, tira do outro a oportunidade de interpretar, imaginar e sentir. A mente feminina
Se envolve quando pode participar ativamente da construção da percepção. O mistério saudável não é esconder quem você é, mas permitir que o outro descubra no próprio ritmo. Descoberta gera envolvimento. Receber tudo pronto gera passividade. A atração responde muito mais à descoberta do que à entrega. Quando algo é conquistado emocionalmente, mesmo que de forma sutil, ganha valor. Essa técnica também se manifesta na forma como você fala sobre si mesmo. Não transformar a conversa em autobiografia. Não explicar cada detalhe da própria vida. Mencionar, sugerir, deixar pontas soltas. Isso não é manipulação. É respeito pelo tempo da interação. Cada fase da conexão comporta um nível de profundidade. Quando você respeita isso, a atração evolui de forma natural. A imprevisibilidade controlada cria uma sensação de movimento. A interação não fica estática. Existe sempre algo novo surgindo. Não porque você inventa, mas porque não entrega tudo de uma vez. Essa sensação de movimento mantém a atenção viva. A mente feminina começa a se perguntar, a observar mais atentamente, a se envolver sem perceber. Nesse estágio, a atração já não é apenas curiosidade inicial. Ela começa a se transformar em interesse sustentado, não baseado em excesso de estímulo, mas em continuidade emocional. Você não se torna um enigma inacessível, mas uma presença que não pode ser totalmente decifrada de imediato. Quando você entende que nem tudo precisa ser dito, explicado ou demonstrado, passa a usar o tempo como aliado. E o tempo é um dos maiores amplificadores da atração quando não existe ansiedade. A técnica psicológica do mistério saudável funciona porque respeita o processo natural da conexão. Ela não força, não acelera e não prende. Apenas permite que o interesse cresça, onde existe espaço para isso. Existe uma distinção fundamental entre oferecer atenção e demonstrar necessidade. Atenção é presença escolhida. Necessidade é dependência disfarçada. A mente feminina percebe essa diferença com precisão, mesmo quando não consegue explicá-la racionalmente. Quando a atenção vem carregada de expectativa, resposta rápida, reciprocidade imediata, confirmação constante, ela perde valor. Quando vem limpa, sem cobrança, ela se torna rara e magnética. A técnica psicológica aqui é simples na forma e profunda no efeito. Estar presente sem exigir retorno. A necessidade nasce do medo de perder, e o medo de perder gera comportamentos automáticos, mensagens em excesso, justificativas desnecessárias, tentativas sutis de controle, ansiedade por sinais de interesse. Esses comportamentos criam um campo de pressão invisível, mesmo quando bem intencionados, são sentidos como peso. A atração não floresce sob pressão. Ela precisa de liberdade emocional para respirar. Oferecer atenção verdadeira é estar ali por escolha, não por carência. É escutar sem agenda oculta. É responder sem ansiedade. É compartilhar sem tentar garantir nada em troca. Quando você oferece atenção dessa forma, comunica autossuficiência emocional. Autossuficiência não é frieza, é inteireza. É saber que você está bem com ou sem o resultado específico daquela interação. Existe um erro comum: acreditar que quanto mais atenção, mais interesse. Na prática, acontece o oposto quando essa atenção vem misturada com necessidade. Atenção em excesso, sem espaço, satura. Atenção dosada, sem apego, desperta curiosidade. A mente feminina começa a perceber que sua presença é algo oferecido, não algo automático. E tudo que é escolha tem mais valor do que aquilo que é garantido. Outro aspecto importante é a relação com o tempo. Necessidade cria pressa. Pressa para responder, pressa para avançar, pressa para definir. Atenção consciente desacelera. Você não corre atrás do ritmo do outro, nem tenta impor o seu. Você respeita o tempo natural da troca. Esse respeito comunica maturidade emocional. Quem está inteiro não precisa apressar vínculos. A técnica também envolve saber se retirar sem dramatizar. Nem toda pausa é rejeição. Nem todo silêncio precisa ser preenchido. Quando você suporta o espaço sem ansiedade, demonstra confiança na própria presença. A mente feminina interpreta isso como força tranquila,
Força tranquila é mais atraente do que intensidade ansiosa. Existe uma diferença clara entre interesse e apego. Interesse é curiosidade aberta. Apego é medo de perda. Quando você se mantém no interesse, a interação flui. Quando escorrega para o apego, surge tensão. A técnica psicológica consiste em observar esse ponto interno e ajustar. Não é sobre controlar o outro, é sobre regular a si mesmo. A tensão sem necessidade também se manifesta na forma como você reage às respostas. Não exagerar entusiasmo quando recebe retorno. Não desanimar excessivamente quando não recebe. Estabilidade emocional cria previsibilidade segura. Essa previsibilidade não é tédio, é confiança. A mente feminina se sente atraída por quem não oscila emocionalmente a cada estímulo. Quando você oferece atenção sem cobrança, cria um ambiente emocional leve. Leveza é extremamente sedutora porque não aprisiona. Ela convida, não exige. Nesse ambiente, o outro se sente livre para se aproximar por vontade própria. E a aproximação voluntária tem um peso emocional muito maior do que qualquer tentativa de convencimento. Nesse ponto do processo, a atração deixa de ser algo que você tenta gerar e passa a ser algo que você permite. Você não está mais tentando ser escolhido, está simplesmente disponível, inteiro, presente. Essa mudança interna altera completamente a dinâmica. A mente feminina percebe quando alguém não está pedindo permissão para existir na interação. A técnica psicológica da atenção sem necessidade funciona porque devolve o poder para dentro. Você não depende da resposta para se sentir bem, e exatamente por isso, sua presença se torna mais desejável. Não por esforço, não por estratégia, mas por liberdade emocional. Onde existe liberdade, o interesse cresce com naturalidade. O silêncio é uma das ferramentas mais mal compreendidas da atração, porque ele é frequentemente confundido com ausência, quando na verdade é presença concentrada. A maioria das pessoas teme o silêncio porque ele expõe o estado interno. Quem está ansioso sente o silêncio como ameaça. Quem está centrado sente o silêncio como espaço. A técnica psicológica aqui consiste em usar o silêncio não como fuga, mas como elemento ativo da interação. Existe um impulso quase automático de preencher qualquer pausa com palavras. Esse impulso vem do desconforto interno, não da necessidade real de comunicação. Quando você fala apenas para evitar o silêncio, revela insegurança. Quando você sustenta o silêncio com tranquilidade, revela domínio emocional. A mente feminina percebe imediatamente essa diferença, porque o silêncio funciona como um amplificador do estado interno. As pausas criam tensão emocional positiva. Tensão não é ansiedade, é expectativa. Quando você faz uma pergunta e espera a resposta sem se apressar, quando termina uma frase e permite que ela ecoe, cria impacto. O que vem depois da pausa ganha mais peso. Quem controla as pausas, controla o ritmo da interação. E quem controla o ritmo influencia o campo emocional. O silêncio também funciona como filtro. Ele separa o essencial do supérfluo. Quando você não responde imediatamente a tudo, comunica que escolhe onde coloca a energia. Essa escolha é percebida como valor. Pessoas que reagem a cada estímulo parecem dispersas. Pessoas que respondem com intenção parecem presentes. Presença concentrada é magnética. Outro aspecto importante é o silêncio como resposta emocional. Nem tudo precisa ser verbalizado. Às vezes, um olhar acompanhado de silêncio comunica mais do que uma explicação longa. Explicações excessivas costumam enfraquecer a mensagem. O silêncio bem colocado fortalece. Ele deixa espaço para a interpretação, e a interpretação envolve a mente do outro. O erro comum é usar o silêncio como punição ou estratégia passiva-agressiva. Isso cria fechamento, não atração. A técnica não envolve retirar presença para causar falta, mas sustentar presença sem ruído. É um silêncio cheio, não vazio, cheio de atenção, de escuta, de calma. O silêncio também protege a energia emocional. Falar demais cansa, dispersa e dilui impacto. Quando você escolhe quando falar e quando calar, mantém intensidade controlada. Essa economia emocional cria densidade. Densidade emocional é sentida como profundidade, e profundidade é extremamente atraente. Existe ainda o silêncio interno, não apenas o externo das palavras,
mas o interno dos pensamentos acelerados. Quando sua mente está silenciosa, seu corpo acompanha, a respiração desacelera, os movimentos se organizam, o olhar se estabiliza. Esse estado interno é transmitido sem esforço. A mente feminina capta essa coerência como segurança. Sustentar o silêncio exige coragem emocional, coragem de não se explicar, de não se justificar, de não preencher. Essa coragem é percebida como força, não força agressiva, mas força serena. A atração responde muito mais a essa força do que a qualquer performance verbal. Em interações mais profundas, o silêncio cria intimidade. Compartilhar silêncio confortável é um sinal de conexão real. Quando duas pessoas conseguem estar juntas, sem falar e sem desconforto, existe alinhamento emocional. Esse tipo de intimidade não se constrói com excesso de palavras, mas com presença compartilhada. Nesse estágio do processo, o silêncio deixa de ser um vazio a ser evitado e passa a ser um recurso consciente. Ele desacelera, aprofunda e dá forma à interação. A atração se intensifica não porque algo novo foi dito, mas porque algo foi sentido com mais clareza. Quando você entende que nem toda comunicação precisa de som, passa a usar o silêncio como aliado. E esse aliado trabalha no nível mais profundo da mente, onde a atração realmente acontece. Não na lógica, não no discurso, mas na sensação de estar diante de alguém que não teme o vazio, porque está inteiro. A autoconfiança verdadeira não é algo que se anuncia, se exibe ou se força. Ela é percebida na coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando existe alinhamento interno, o comportamento se torna natural, previsível no melhor sentido e livre de contradições. A técnica psicológica aqui não consiste em parecer confiante, mas em remover os conflitos internos que geram insegurança. A atração responde à autenticidade coerente, não à performance. Grande parte da insegurança nasce da tentativa de ser algo para alguém. Quando você molda suas ações com base na reação esperada do outro, cria um descompasso interno. Uma parte de você age, outra observa, avalia e julga. Esse ruído interno é percebido externamente como tensão. A mente feminina sente quando alguém não está inteiro no próprio corpo, quando existe esforço para sustentar uma imagem. Autoconfiança real surge quando você age de acordo com seus próprios critérios, independentemente da aprovação imediata. Isso não significa ser rígido ou indiferente, mas ser consistente. Você diz o que faz sentido para você, reage como sente que é adequado e aceita as consequências sem se justificar excessivamente. Essa aceitação transmite maturidade emocional. Maturidade é atraente porque não oscila com facilidade. Existe uma diferença clara entre confiança e arrogância. A arrogância tenta se afirmar porque duvida de si. A confiança não precisa provar nada. Ela se manifesta na tranquilidade, na escuta, na ausência de pressa. Quando você não tenta se impor, mas também não se diminui, cria equilíbrio. Esse equilíbrio é percebido como solidez interna. Outro ponto crucial é a relação com o erro. Pessoas inseguras tentam esconder falhas ou compensá-las com explicações longas. Pessoas confiantes reconhecem, ajustam e seguem. Essa leveza diante da imperfeição comunica segurança. A mente feminina percebe quando alguém não se desorganiza emocionalmente diante de pequenos desvios. Estabilidade diante do imprevisto é um forte sinal de força interna. A coerência interna também se reflete nos limites. Quando você sabe o que aceita e o que não aceita, não precisa anunciar isso o tempo todo. Seus limites aparecem no comportamento, no tom, no silêncio quando algo não ressoa. Limites claros aumentam o respeito, e o respeito é um dos pilares silenciosos da atração. Autoconfiança verdadeira não depende do resultado da interação. Ela existe antes, durante e depois. Se a conversa flui, você permanece centrado. Se não flui, você também permanece. Essa constância emocional é rara. A maioria das pessoas se ajusta demais ao feedback externo. Quem não se perde nisso, transmite uma sensação de chão firme. Outro aspecto importante é a ausência de pressa em se definir. Pessoas inseguras querem rotular rapidamente interesse, desinteresse, sucesso, fracasso.
A confiança permite permanecer no processo sem ansiedade por conclusão. Essa paciência comunica controle emocional. Quem controla o próprio tempo não é controlado pela expectativa do outro. A técnica psicológica da coerência exige honestidade interna. Não fazer algo apenas porque funciona, não dizer algo apenas porque agrada. Quando existe alinhamento, até o silêncio faz sentido. O corpo acompanha a mente. O tom acompanha a intenção. Não há discrepância. E a mente feminina percebe essa harmonia como algo raro e seguro. Nesse estágio da atração, o interesse já não depende de estímulos externos constantes. Ele se sustenta na sensação de estar diante de alguém previsível emocionalmente, mas não entediante. Previsível no caráter, imprevisível na descoberta. Essa combinação é poderosa porque une segurança e curiosidade. Quando você se torna coerente, deixa de tentar controlar a percepção do outro. Você apenas se expressa. E essa liberdade interna é sentida como presença forte. Não porque você faz algo especial, mas porque não está dividido. A atração se aprofunda onde existe inteireza. E a inteireza só nasce quando você para de atuar e começa a simplesmente ser. Existe um paradoxo central na atração. Quanto menos você tenta segurar, mais forte ela se torna. A mente humana reage negativamente a qualquer sensação de controle ou aprisionamento, mesmo quando isso acontece de forma sutil. Quando você age com medo de perder, esse medo se infiltra em cada gesto, palavra e silêncio. A técnica psicológica aqui consiste em aceitar de forma real e profunda a possibilidade de não ser escolhido. Essa aceitação não diminui seu valor, ela o amplifica. A maioria das pessoas vive a atração como uma negociação invisível. Faz algo esperando retorno, demonstra interesse, esperando confirmação, investe energia, esperando garantia. Esse tipo de troca cria tensão, porque transforma a interação em teste constante. A mente feminina percebe quando existe apego ao resultado, e onde existe apego, existe pressão. A atração não prospera sob pressão, ela se retrai. Quando você se torna confortável com a possibilidade da perda, algo muda internamente. O medo deixa de comandar as ações. Você não precisa se adiantar, se justificar ou se moldar para evitar rejeição. A rejeição deixa de ser um julgamento pessoal e passa a ser apenas um desfecho possível entre vários. Essa neutralidade emocional é sentida como liberdade, e liberdade é profundamente atraente. Existe uma diferença clara entre desapego e indiferença. Indiferença é ausência de interesse. Desapego é interesse sem dependência. Você se envolve, participa, sente curiosidade, mas não se agarra. Essa postura cria um campo emocional leve, onde o outro não se sente responsável pelo seu bem-estar. Ninguém se sente confortável sendo a âncora emocional de alguém que acabou de conhecer. Quando você não teme a perda, também não tenta controlar. Não tenta acelerar, não tenta definir, não tenta garantir. Você permite que a interação se revele no próprio ritmo. Essa paciência comunica autoconfiança profunda. Quem confia em si não precisa forçar resultados. A mente feminina interpreta isso como força tranquila. Outro ponto essencial é a relação com a expectativa. Expectativa excessiva gera frustração. Frustração gera micro-reações negativas, mudanças de tom, distanciamento emocional, cobrança velada. Quando você reduz a expectativa, reduz também essas oscilações. Sua presença se torna mais estável. Estabilidade emocional é um dos fatores mais seguros para a atração se aprofundar. Aceitar a possibilidade de não ser escolhido também devolve dignidade à interação. Você não se diminui para caber, não negocia valores para manter interesse. Não tolera o que não ressoa apenas para não perder. Essa dignidade silenciosa é percebida como autoestima real. Autoestima não é autoafirmação, é autorrespeito. Existe ainda um efeito colateral poderoso desse desapego. Ele cria a escolha verdadeira. Quando você não precisa do resultado, pode escolher com mais clareza. Escolher se aquela interação realmente faz sentido para você. Escolher se o interesse é mútuo. A atração saudável nasce quando ambas as partes escolhem, não quando uma implora e a outra tolera.
A técnica psicológica aqui não envolve se afastar propositalmente, criar escassez artificial ou jogar com ausência. Envolve apenas não se prender emocionalmente a um desfecho específico. Você está presente, mas inteiro. Interessado, mas livre. Esse equilíbrio é raro e exatamente por isso é tão perceptível. Quando o outro percebe que você não está tentando ser aceito a qualquer custo, surge respeito. E quando surge respeito, a atração ganha base sólida. A relação deixa de ser sobre provar valor e passa a ser sobre compartilhar presença. Esse é um ponto de virada silencioso, mas profundo. Nesse estágio, a atração já não depende de técnicas visíveis. Ela se sustenta no estado interno que você carrega. Um estado de liberdade emocional, de não apego ao resultado, de conforto com o próprio valor. E, paradoxalmente, é quando você aceita a possibilidade da perda que se torna mais difícil de ser perdido. A mente feminina sente quando alguém não está tentando segurar. E exatamente por isso, sente vontade de ficar. Não por obrigação, não por pressão, mas por escolha. E tudo que nasce da escolha tem força para durar. No fim do processo, torna-se claro que a técnica nunca foi sobre controlar a mente de alguém, mas sobre assumir o controle da própria presença. Tudo o que foi construído até aqui aponta para um mesmo centro. Quando você está inteiro, centrado e consciente, a atração surge como efeito colateral natural. Não porque você aplicou truques, mas porque deixou de operar a partir da carência, do medo e da fragmentação interna. A maioria das pessoas busca técnicas externas porque evita o confronto com o próprio estado interno. Quer palavras certas, gestos certos, momentos certos. Mas nenhuma técnica externa sustenta a atração se a base interna estiver desalinhada. Quando existe conflito interno, o corpo denuncia, o tom trai, o olhar oscila. A mente feminina percebe essas incoerências antes mesmo de formular qualquer pensamento consciente. Por isso, a técnica final não é adicionar algo, é remover. Remover a necessidade de impressionar, remover a urgência de ser aceito, remover o medo constante de errar. Quando essas camadas caem, o comportamento se simplifica. Você fala quando tem algo a dizer, silencia quando o silêncio faz sentido, aproxima quando sente abertura, recuar quando percebe desalinhamento. Essa simplicidade é profundamente atraente porque comunica clareza interna. Assumir o controle da própria presença significa estar onde você está por inteiro, não metade no momento e metade no resultado, não metade na conversa e metade na avaliação interna. Presença total é rara, e o que é raro chama a atenção sem esforço. A mente feminina sente quando alguém não está dividido. Essa sensação gera segurança, e a segurança abre espaço para o desejo. Existe também uma mudança importante de perspectiva. Você deixa de ver a atração como algo que precisa ser criado e passa a enxergá-la como algo que emerge quando as condições certas estão presentes. Assim como fogo surge quando há combustível, oxigênio e faísca, a atração surge quando há presença, liberdade emocional e respeito mútuo. Forçar o fogo nunca funciona. Criar o ambiente, sim. Nesse ponto você já não tenta conduzir a interação. Você participa, já não tenta controlar a percepção do outro. Você se expressa, já não tenta prever o desfecho. Você observa. Essa postura transforma completamente a dinâmica, porque quem não tenta dominar nem se submeter ocupa um lugar raro, o de igualdade emocional. E é nesse espaço que a atração madura se sustenta. Outro aspecto fundamental é que, ao assumir o controle da própria presença, você também assume responsabilidade pelo que permite entrar. Você deixa de aceitar migalhas emocionais, deixa de insistir onde não há reciprocidade, deixa de negociar dignidade por atenção. Esse autorrespeito silencioso redefine o campo. A atração que surge a partir daí não é baseada em esforço, mas em afinidade real. A técnica psicológica, no fim, se revela como um retorno ao essencial, corpo alinhado com mente, intenção alinhada com ação, desejo alinhado com respeito. Quando esses elementos se organizam, você não precisa convencer ninguém de nada. Sua presença fala, e fala com clareza.
É importante entender que nem toda interação resultará em atração, e isso deixa de ser um problema. Quando você está inteiro, a rejeição não fere a identidade, ela apenas informa compatibilidade. Essa maturidade emocional elimina o desespero e preserva a energia. E energia preservada é percebida como força. No estágio final, a atração deixa de ser objetivo e se torna consequência. Você não age para atrair, você age a partir de quem você é. E quem você é, quando não está distorcido por medo ou carência, naturalmente desperta interesse. Não em todas, mas nas certas. E isso é exatamente o que importa. Assim, a técnica se fecha onde começou, no estado interno. Não existe gesto mágico, frase perfeita ou estratégia infalível que substitua a presença consciente. Quando você se torna inteiro, o outro sente. Quando o outro sente, a atração acontece. Não porque você fez algo específico, mas porque você finalmente parou de fazer tudo o que afastava.